Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, comandante da polícia moçambicana na Beira, ameaça Venâncio Mondlane na sua chegada àquela província. Tudo isso e muito bem, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. J Privado, como assim? É isso mesmo que vocês estão ouvindo dizer. Um comandante da polícia estava a ameaçar um candidato político. Cuvades Moçambique, Cuvades Angola. Mais uma vez eu quero deixar aqui um recado para todos vocês. Para quem não é inscrito no nosso canal, olha, esse vídeo vai viralizar, possivelmente vai estar com mais de 1.100 e tal mil visualizações. Então, sabe o que eu peço para você? Eu estarei completando 33 anos de idade no dia 9 de janeiro, tá? Mas antes disso, J Privado, estás a falar isso porque queres dinheiro, queres alguma coisa, queres presente? Não, não quero. O que eu quero pedir de vocês é que, por favor, se inscrevam no meu canal pessoal. É o primeiro link que está na descrição, tá? Antes de novembro, preciso só de 10 mil inscritos antes de novembro para eu poder receber a placa do YouTube. Quero ter o prazer de tirar uma foto no meu aniversário com essa placa. Por favor, meus irmãos, me ajudem. Eu sei que vocês conseguem, moçambicanos, angolanos, brasileiros, todos vocês conseguem. Então, desde já, sem mais blablas, mais curto-cretas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. O comandante da polícia moçambicana, na Beira, ameaçou Venâncio Mondlane na sua chegada àquela província. J Privado, como assim? Como vocês sabem, o Venâncio Mondlane está a fazer uma digressão em todas as províncias. Ontem esteve em Nampula, onde a polícia severamente reprimiu a marcha, matou, não, disparou com balas reais contra os cidadãos. Cidadãos esses que só estavam aí a ver o Venâncio Mondlane. Tá a entender? E depois vieram a público lançar um comunicado de imprensa fazendo acusações falsas, mentindo escrupulosamente para a nação moçambicana. E com isso, Venâncio Mondlane de noite sai do Nampula, vai para Beira, chegou na manhã de hoje para Beira. E quando ele chega lá, é recebido pelo comandante de nome Eduardo, que é comandante da polícia da Frelimo aí na Beira. Mas como assim, sim? E chegou até Venâncio Mondlane, o ameaçou. Oi, aquilo que você queria fazer lá em Nampula, não vais fazer aqui. Essa tal comunicação que você quer fazer na Beira, você não vai fazer aqui. Agora eu me pergunto, ele é que? Como é que fala? É juiz para proibir Venâncio Mondlane não falar? Tem alguma lei aí em Moçambique que proíbe de um cidadão de fazer um comunicado aos seus eleitores? Tem? Se tiver, por favor, apontam-me. E é triste. O mais triste ainda é que essa situação está a acontecer e você não vê nenhum mídia publicar isso. Esses cantores zeco de Moçambique, todos pio, mano. Tá a entender? Enquanto o jovem está sendo perseguido. Vale ressaltar que os direitos humanos de Moçambique já condenaram essa perseguição que a Frelimo, a polícia, está a fazer ao Venâncio Mondlane. Por isso que eu venho a público falar aqui em alto bom som, gritar em alto bom som. É a polícia da Frelimo. J Privado, estás a falar muito. Não vou falar mais muito, vou colocar aqui o próprio Venâncio Mondlane a denunciar tal situação. Vamos lá assistir, ok? Let's get it. De facto, estou a chegar aqui. Estou a ver o comandante da polícia, comandante provincial da polícia, senhor Adriano, penso que é isso que ele se chama, um polícia muito mal formado, um polícia com deficiência de relações públicas e que não conhece o papel da polícia. A primeira coisa que fez foi ter comigo e dizer-me que aqui eu não vou fazer o que eu pretendia fazer. Diz que a comunicação que eu quero fazer, diz que a passeata que quero fazer não vou fazer passeatas, diz que aqui na Beira não. Quer dizer, é isto que nós estamos a lutar contra isto. Uma polícia partidarizada, uma polícia ignorante, uma polícia que não conhece a lei, não conhece os direitos fundamentais dos cidadãos, não sabe qual é o papel da polícia, que no fundo a principal vertente de um polícia é proteger direitos, é proteger as liberdades, não impedi-las, só quando há razões especiais. E também por um órgão competente que pode limitar direitos. Não é a polícia que limita direitos, não é a polícia que determina se a pessoa marcha ou deixa de marchar,
Não é a polícia que determina se a pessoa pode se reunir ou deixar de reunir. Tem que ser um órgão que tem competência para tal. Para alguns casos pode ser um órgão judicial, para outros casos até o órgão legislativo, sobretudo direitos fundamentais. Só o Parlamento é que pode limitar direitos fundamentais. Não há nenhum outro órgão de justiça que pode fazê-lo. Não há nenhum órgão da polícia que pode limitar alguém de exercer liberdades. É por isso que eu estava a dizer que a Sofala não lhe pertence. Se ele é comandante da polícia, nós é que demos mandato a ele. Portanto, não é para ele chegar aqui, querer ameaçar um cidadão, que aqui não vai fazer. Isto não é terra do avô dele, isto não é terra dos bisavós dele, isto não é a loja da concunhada ou da avó materna dele. Esta aqui é a terra dos beirenses, esta terra pertence a Sofala, esta terra está sob a jurisdição de Moçambique, da Constituição da República. Portanto, não é ele que há de vir aqui com esse tipo de ameaças. E, portanto, é por isso que eu lhe mostrei que ele não vem aqui com ameaças, porque não tem aqui um indivíduo, um tigre de papel, tem um tigre de verdade, de pele e ossos e cheio de vigor para lutar pelos seus próprios direitos. Portanto, ele que vai fazer aquilo na casa dele, da sua sobrinha, da sua família. Portanto, nós não atribuímos farda à polícia, não atribuímos armas à polícia, para a polícia querer tomar conta disto como se isto fosse um feudo ou fosse o reino do régulo lá da família dele da quinta geração. Isto é Moçambique, isto é uma lei, isto é uma Constituição. É por isso mesmo que uma das questões que nós levantamos no nosso próprio manifesto é exatamente a reforma do Estado. E a reforma do Estado por quê? Uma das questões que temos que reformar no nosso Estado é que o Estado tem que ser um Estado verdadeiramente republicano. Tem que ser um Estado verdadeiramente de Estado de Direito democrático. O que isso quer dizer? O Estado deve se submeter à Constituição e à lei. Nós não podemos ter um Estado que se submeta a um partido. Não podemos ter um Estado que se submeta a interesses particulares de um grupo. Seja lá esse grupo religioso, político, seja lá de que forma. O Estado representa os cidadãos na sua globalidade. Então ele não pode, de forma nenhuma, inspirado por causa de um partido que neste momento até está a apresentar resultados nos órgãos públicos falsificados, falsos, adulterados, e para querer defender esse regime que só se mantém com base no roubo e no falsificação de documentos, não pode vir aqui querer ameaçar um cidadão. E quais são os motivos que vinca para não acontecer isso aí? Desculpa? Quais são os motivos que vinca para não fazer essa passeata? Não tem motivos, esse é que é o grande problema. É que qualquer tipo de limitação de direitos que se faça, você tem que fundamentar. Portanto, ele não fundamenta. Você chega aqui e diz, aqui não fundamenta. Não diz qual é a base legal dessa comunicação que ele está a fazer. Logo, é um polícia mal preparado, é um polícia ignorante, é um polícia que não devia ser polícia, devia fazer outra coisa, ou tornava-se régulo ou qualquer outra coisa, mas não tem que ser o comandante provincial assim. Não fundamenta as suas decisões, não fundamenta o que diz, fala como se fosse um tirano ou chefe de uma gangue de um bairro. Portanto, não é isto. Esta aqui é a vergonha que nós temos neste país. Portanto, temos pessoas a assumir responsabilidades públicas, mas que têm mais inclinação e preparação para estarem numa gangue, num bairro, numa esquina qualquer. Portanto, mas o que eu venho aqui fazer na Beira? Portanto, eu vi a comunicação deles que puseram polícia em tudo que é praça e tudo. Estão bem enganados. Eu venho aqui fazer uma visita privada, venho ter com portanto, a coordenação do meu partido, venho aqui animar os nossos jovens que estão a trabalhar nisto, os jovens que estiveram a trabalhar durante as eleições, os jovens que estiveram a fiscalizar o processo, que estão neste momento a fazer a contagem paralela, venho animar os jovens, venho cá, digamos assim, colocá-los com mais genica para os próximos tempos que vão ser muito difíceis e venho reafirmar que na segunda-feira nós temos a greve nacional geral, que é a paralisação de todas as atividades em Moçambique, do norte ao sul, do Zumba ao Índico, todo o país, privados, públicos, nós vamos ter a paralisação como uma forma de protesto aos resultados adulterados que estão a ser apresentados, como forma de protesto à falsificação da verdade eleitoral, da vontade de um povo e a desvirtuação de toda a democracia. Mas também não é só por isso, é também
um protesto àquilo que este regime tornou este país. Tornou este país um país miserável, tornou este país um país, digamos assim, um país no meio de um precipício, conduziu este país até o fundo do túnel, em todos os aspectos. Na educação, temos a pior educação da África Austral e da África, temos o pior sistema de saúde da África e do mundo, temos uma legião de desempregados jovens, sem perspectivas, sem esperança, que é uma coisa tremenda e brutal. Temos das piores infraestruturas públicas, até a Suazilândia, que é um distrito de Moçambique, tem maior número de infraestruturas públicas que Moçambique. Estou a falar de estradas, de pontos, de serviços sociais por aí fora. Temos um país que neste momento é considerado uma autocracia, quer dizer, a nossa democracia é das piores, as liberdades de expressão e de imprensa coartadas. É por isso mesmo que estou a vir aquele senhor a dizer que não se pode marchar, porque agora a manifestação com direito fundamental também é um tabu neste país. Portanto, a democracia tocou no fundo do poço, é uma autocracia. Isto parece um reinado, parece uma monarquia. Então, tudo isto leva com que a gente diga que estes 50 anos foi 50 anos para resvalar o nosso país para uma situação degradante, decadente, que realmente é uma coisa vergonhosa. Então, é tudo isto, é uma reivindicação que a gente vai fazer em relação aos resultados eleitorais, uma reivindicação que vamos fazer em relação à decadência social, econômica e cultural em que se levou Moçambique, e também, acima de tudo, a destruição da democracia que está sendo feita por este regime há mais de 50 anos. Então, basicamente é isso. A desse impedimento, o que o engenheiro pensa em fazer? Aqui na cidade da Beira em particular. Outras coisas são estratégicas, não, meu irmão? Outras coisas são estratégicas, né? Vai compreender, né? Sabe que eu sou uma caixinha de surpresas, né? Então, só ficar atento. Se calhar a última questão sobre essa comunidade. Sabe-se que a província de Sofala é bastião da arena política e o povo, neste momento que acaba de alterar no aeroporto internacional da Beira, quer que o Venâncio mostre a sua presença cá na cidade da Beira junto com o povo. E o povo não teme marchar pelas arterias da cidade da Beira com o Venâncio, porque o povo da província de Sofala é um povo corajoso. Sim. Abraça a iniciativa de uma marcha Sim. com o povo. Sim, apesar de que hoje eu nem vinha para a marcha, portanto eu nem sei porque ele está preocupado com a marcha. Como eu disse, eu hoje venho para fazer um trabalho com a coordenação política do Partido Podemos e da CAD, né? Estamos a trabalhar agora em parceria. Tenho que fazer um trabalho privado, até esta visita, é por isso que tu não tens aqui grande recepção, porque era exatamente para um trabalho mais privado do nosso partido e com os nossos membros, nossos simpatizantes, até um trabalho mais fechado, mais privado. O que aconteceu em Nampula foi uma coisa ocasional. Nós não íamos para Nampula para marchar, ia fazer exatamente o mesmo trabalho, ia ter com a coordenação, só que ao sair do aeroporto as coisas foram se juntando, portanto aquilo nem estava programado, foi uma coisa ocasional, mas o nosso trajeto era o trajeto para irmos até a delegação. Mas acabou por causa do calor das pessoas que quiseram nos seguir, mas não estava programada nenhuma marcha, portanto não há nenhuma marcha. O que nós fincamos é exatamente a segunda-feira, para nós que é o dia mais importante de todo este processo que está a decorrer, que é a declaração da greve nacional que nós já indicamos e já demos a conhecer. Está na Beira uma mensagem para o povo beirense e livre da província? O povo beirense, uma mensagem forte, sim. Primeiro, uma mensagem muito forte para o povo beirense, porque apesar de todo o enchimento, de toda a falsificação de documentos, falsificação de resultados, a Beira, mesmo assim, ganhou de forma inequívoca nas eleições legislativas e nas eleições presidenciais. Portanto, houve um resultado esmagador, mesmo depois de todo o enchimento. Portanto, uma vénia muito grande para o povo da Beira, demonstrou, de fato, que é um povo muito avançado em termos cívicos, é um povo, digamos assim, que tem uma cultura política muito avançada em Moçambique. Não é por acaso que o Samora Machel, quando fez a sua digressão de Rovuma, Maputo, quando chegou na Beira, disse: esta é a cidade da reação. Então continua até hoje a ser um exemplo de uma cidade de alternância política, de cultura política avançada, de uma consciência cívica muito elevada. Então, para mim, as minhas felicitações e a minha admiração pelo povo da Beira. Eu tenho uma admiração muito profunda e o que eu posso dizer, continua assim, muita força, que eles não vacilem, que este povo da Beira não vacile, não perca, digamos assim, este vigor
esta energia, esse entusiasmo ardente que tem pela política, que tem pela cidadania e pela democracia. E continue, de fato, a ser o caldeirão fundamental da nossa democracia e das grandes transformações democráticas e históricas que este país teve. Todas elas partiram exatamente desta província, como você sabe. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o multipartidarismo, todos esses valores foram cozinhados, foram, digamos, esses ingredientes vieram todos desta província e com particular a Beira com um contributo muito grande em relação a isso. Estamos todos recordados que aqui na Beira é onde nós tivemos, e até hoje assim prevalece, entre as 3 principais cidades do país, esta foi a primeira a dar exemplo de uma libertação em relação à bipolarização Renamo e Frelimo. Portanto, mostrou de forma prática que é uma cidade que pode e é exemplo de democracia para a geração de hoje e para a geração da manhã. Muito obrigado, está bem? Obrigadinho. Até já. Então, assim, nós estivemos em direto ou estivemos em offline? Então, nós estivemos em direto a partir da nossa página oficial do Venâncio Mondlane para aqui na cidade da Beira, onde vocês viram o comandante da polícia fazer ameaças e está muito enganado, vai fazer ameaças sozinho, a andar na rua sozinho. Então, estivemos assim em direto. Um forte abraço. Até já. E tchau. Queria saber qual é o objetivo da vinda cá na cidade da Beira. O objetivo principal da nossa vinda cá, primeiro, é uma reunião que eu quero fazer com a coordenação política da CAD e do Podemos aqui na cidade da Beira, animar os nossos membros. Sabe que estamos a ter um processo eleitoral conturbado, um processo eleitoral com muitas situações anormais, uma fraude eleitoral jamais vista neste país. Então vinha cá animar o pessoal da nossa coordenação política para ganhar ânimo, para não se desanimarem e continuarem, digamos assim, com toda a força para o processo da contagem paralela que está sendo feito agora, ainda não é conclusivo. Por outro lado também, felicitar a população da Beira por ter, apesar de todos os enchimentos, toda a falsificação de documentos, todos os truques fraudulentos, mas a população da Beira conseguiu ter um resultado positivo, tanto nas eleições presidenciais como legislativas, e, por outro lado, vir cá reafirmar para todos que segunda-feira não se deixem levar com mensagens, com fake news que andam aí. Segunda-feira nós vamos ter, de fato, a paralisação nacional, a greve nacional relativamente a esta hecatombe dos resultados eleitorais, mas também não só, também ao descalabro, a tempestade ruinosa que a Frelimo criou neste país nos últimos 50 anos, de levar este país à verdadeira miséria. Então vinha cá reafirmar isso, que fiquem todos muito seguros. Vamos ter, de fato, a nossa greve nacional na segunda-feira e é um direito fundamental. Portanto, não estamos a fazer mal nenhum, não estamos a partir lojas, não estamos a colocar em causa a ordem pública. É uma decisão pessoal de cada um de nós de paralisar a sua atividade, seja a atividade privada, seja a atividade pública, paralisar como sinal de protesto. Portanto, é um direito fundamental, está digamos assim, na jurisdição individual de cada indivíduo, tanto de aderir ou não aderir. Então, temos que reafirmar isso e depois dizer a toda a juventude moçambicana que, de fato, uma nova era está a começar em Moçambique. Uma nova era, uma nova etapa histórica, e penso que essas eleições ajudaram muito a dar o combustível e o catalisador para isso realmente se verificar. Muito obrigado. Se a situação se mantiver nas condições em que estão os resultados, qual é que será a reação do Venâncio, em particular com o Partido Podemos? Não, nós temos várias vertentes de luta. Temos uma luta popular, que tem aquela parte das marchas, tem aquela parte da greve, temos essa parte, digamos, da manifestação pública, por aí fora. Mas também temos uma vertente diplomática, que temos algumas pessoas agora estão na vertente diplomática a fazer o seu trabalho. Também temos uma vertente jurídica, que tem a ver com os contenciosos, tem a ver com os recursos, estamos a fazer também isso, não restam dúvidas. E depois também temos uma vertente de âmbito político, não é?
E, então, todas estas 4 vertentes estão conjugadas e a lutar pelo mesmo objetivo. Portanto, significa que neste momento nenhuma delas está esgotada. Então, significa que vamos continuar a lutar em todas elas até termos um resultado positivo. E quando eu digo resultado positivo, pode ser um resultado numérico, de se repor a verdade eleitoral, mas também pode ser um resultado positivo de começarmos agora a reformular de uma vez por todas o nosso sistema eleitoral, que é um sistema degradado, decadente, e que está provado de que não é este que o país precisa. Então, há várias formas de nós avaliarmos depois se a nossa luta valeu a pena ou não valeu a pena. Há muitas áreas, há muitas vertentes de fazer essa leitura. Mas eu conto... que eu pergunte sobre a intimação da PGR, o que é que tem a dizer? Não, uma intimação que a gente... Bom, se não vão dizer agora que estou a usar palavras muito fortes, mas é uma intimação que eu acho que, para dizer a verdade, eu ainda não acredito que tenha sido a PGR fazer aquela intimação, não é? Porque a PGR, o Ministério Público, tem princípios de como é que faz uma intimação. Um dos princípios básicos é quando notifica alguém sobre qualquer aspecto, tem que fundamentar o seu ponto de vista legal. Então, nós ali, por exemplo, temos várias afirmações que são feitas e que depois não há fundamento legal. Por exemplo, quando diz assim, incitação à violência, mas depois não diz qual é que é a norma, qual é que é o artigo ou da Constituição ou da lei em que Venâncio tenha infringido, que depois fundamenta a afirmação de que é incitação à violência. Tudo não tem fundamentação legal. E tudo que não tem fundamentação legal em direito não existe. Por isso, para mim, aquela notificação é inexistente. A CPGR, de verdade, como é que olha para isso? Não, olho com muita tristeza, né? E aí vou pedir às ordens profissionais qualificadas que tratam desses assuntos técnicos, como a Ordem dos Advogados, a Associação de Juízes, esta Associação dos Magistrados, para ver se fazem alguma coisa em relação à PGR, porque continuar com aquele tipo de notificações escritas daquela maneira significa que a PGR está em risco, de fato, de entrar num colapso, né? Entrar num colapso técnico, né? E isso é preocupante. Nós queremos a PGR, mesmo assim, não impede a manifestação marcada para segunda-feira? Sim, a segunda-feira não está impedido, não. Está reafirmada. Está reafirmada, não há nada que impeça isso. Muito obrigado. Nós devíamos continuar em direito. Senhores internautas, estão aí em direto a assistir, mais uma vez, o que posso fazer? Apenas um abraço. Até já. E tchau. É sua. Vamos, né, Luís? Luís, é tu? Nos dizer sobre a sua visita à cidade da Beira e este ambiente que se vive aqui. Bem, primeiro queria dizer que estas visitas que eu estou a fazer, que iniciaram em Nampula, o objetivo não era fazer nenhuma marcha, nenhuma manifestação. O objetivo destas visitas, incluindo esta, é pura e simplesmente reunir com a delegação política da CAD Podemos, como estamos em parceria, para duas coisas fundamentais. A primeira era, digamos assim, reanimar as nossas delegações em função dos resultados eleitorais que estão a ser anunciados, tanto por apuramento intermédio, assim como por apuramento provincial, que indiciam uma situação de adulteração dos resultados originais. Então tinha que reanimar as nossas delegações, os delegados de candidatura e também prepararmos para a apresentação dos protestos, os contraprotestos e o recurso que vai seguir para o Conselho Constitucional. Como sabe, teremos que juntar editais das 25 mil mesas que é para remeter para o Conselho Constitucional. Então, esta visita era justamente para esta questão organizacional, esta questão motivacional das nossas delegações. Logicamente que em Nampula o que aconteceu, no trajeto do aeroporto até a delegação, as pessoas foram se juntando, não estava planificado nenhuma marcha, as pessoas, a população foi se juntando para saudar, para ir fora e foi criando aquele aglomerado. Aqui na Beira, vinhamos fazer a mesma coisa. Portanto, esta é a nossa delegação política provincial, então estava aqui reunido com a Comissão Política, justamente para estes assuntos que eu aqui estava a falar. E essa reunião já aconteceu
E, portanto, quando cheguei no aeroporto, o comandante provincial da polícia veio ter comigo para dizer que aqui na Beira eu não haveria de fazer nenhuma marcha, aqui na Beira eu não havia de fazer nenhuma manifestação, que aqui na Beira eu não havia de fazer nenhuma declaração daquilo que eu pretendia fazer como declaração. Então, perguntei a ele onde é que ele foi buscar essas teses todas. Ele não conseguia me dizer. Eu disse, bom, o senhor é polícia, há uma regra básica no sistema de justiça, é que todo tipo de afirmação que se faz tem que ter uma fundamentação legal. Então o senhor fundamenta legalmente o que está por detrás está a dizer. Portanto, mas notamos um despreparo total do próprio comandante, que é uma coisa triste, porque ele é que é a figura mais categorizada na província, que tem que servir como exemplo tanto para nós como cidadãos, como para os seus colegas, que a sua atuação é baseada na Constituição e na lei. Então ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu comprovar com base na lei e na Constituição que o que ele estava a dizer tinha algum sustento legal. Portanto, é muito triste, é muito lamentável. E eu disse a ele, eu hoje não venho para fazer ibabar, eu venho para pura e simplesmente ter uma reunião com a minha comissão política. Portanto, são mais ou menos 17 pessoas. Portanto, não faz sentido, é totalmente absurdo o que eles estão aqui a fazer, a movimentar todas as unidades policiais da cidade, todas as esquadras, todo o equipamento. Temos aqui a Polícia Marinha, temos aqui a Polícia da Ordem, temos aqui a UIR, temos aqui a Polícia Canina e temos outras unidades da polícia como o Cernic, como o CISE, como o DIO. Portanto, cerca de 8 unidades da polícia, pura e simplesmente por causa do indivíduo que chegou numa cidade. Portanto, é totalmente ridículo e absurdo. Numa altura em que a cidade da Beira, como vocês sabem, está assolada com um elevado índice de crimes de raptos, de sequestros, de violação de mulheres, de tráfico de órgãos, de prostituição infantil, de tráfico de seres humanos também, para várias finalidades obscuras. E até sabes que na cidade da Beira houve durante um tempo alguns crimes que eram muito semelhantes pelo modus operandi com o terrorismo em Cabo Delgado. Portanto, até há quem indiciava de que havia um balão de oxigênio dos insurgentes de darem uma pequena entrada para o Sofala. Portanto, temos todo este conjunto de crimes que precisam dessas unidades especializadas da polícia variadas para mobilizarem os seus recursos financeiros, os seus meios circulantes, os seus recursos humanos, que é justamente para fazer face e garantir a tranquilidade das pessoas. Aí nunca há meios, nunca há combustível, nunca há homens, os polícias estão desmotivados, não têm salários, não têm subsídios, a polícia nunca está capacitada, não consegue responder, mas hoje conseguiu mover todo o contingente policial de uma província porque pura e simplesmente chegou o Venâncio. Agora, a única coisa que eu quero dizer, e eu já disse ao próprio comandante provincial, e volto aqui a dizer a todas as câmaras da televisão, nós reafirmamos aqui, de pés juntos e firme, que a declaração que nós fizemos, que na segunda-feira está declarada uma greve nacional e geral, nós não vamos arredar o pé desse ponto. E vamos reafirmar com todas as letras de pulmões cheios, firme e convicto. Segunda-feira, todo o país deve estar em sintonia para protestarmos, para manifestarmos o nosso desagrado, desalento, decepção em relação à gestão que está sendo feita do processo eleitoral pelos órgãos eleitorais. Mas também não é só isso, é que aproveitamos também essa ocasião na segunda-feira para demonstrar também o nosso repúdio à situação em que o país, de uma forma geral, resvalou com este regime de 50 anos. Qual é que é essa situação? Nós subimos o índice de incidência da pobreza de cerca de 46% para 62%. Significa que Moçambique hoje tem cerca de 25 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. Em palavras simples, 25 milhões de miseráveis neste país. Nós temos agora o investimento direto estrangeiro está mais baixo dos últimos 20 anos. Neste momento, o nosso nível de educação no país é dos piores da África e do mundo. Os serviços de saúde que nós temos já nem são serviços de saúde, são altamente precários, que até se confundem com uma casa mortuária.
Nós, em termos de investimento em infraestruturas públicas, estradas, pontes e por aí fora, até somos piores que a última classificação que eu vi do Banco Mundial. A Suazilândia tem melhores infraestruturas públicas do que Moçambique, um país que devia ser um distrito nosso. Portanto, estamos na pior situação nos últimos 20 anos em termos econômicos, em termos sociais e até, por que não, até em termos culturais também. Perdeu-se valores por completo. Hoje em dia este regime promove o maranzismo, este regime que promove o consumo de drogas, consumo de álcool. Hoje, para abrir uma biblioteca, para abrir algum centro de pesquisa, de ensino, é muito difícil. Mas para abrir uma barraca, para vender bebidas espirituosas como essa selvagem, por aí fora, que estão a destruir a juventude, tem tudo, adegas em tudo que é lugar deste país, prostituição, escondidinhos, tudo espalhados e até com os próprios dirigentes que agora competem quem tem mais 14, quem tem menos 14, quem é mais fogoso nas amantes, quem tem mais viagens para o estrangeiro para fazer bacanais, para fazer orgias sexuais. Então, é este tipo de valores também. Por isso estou a dizer que mesmo em termos culturais, em termos espirituais, em termos morais, em termos éticos, o país bateu no fundo do poço, está num túnel escuro. Então, é tudo isto que esta greve nacional e geral da segunda-feira vai representar. Quando fala da greve geral, este anúncio acontece numa altura em que foi intimado pela Procuradoria. Isto por si só, como é que olha, tendo em consideração que já faz esta... Não, é natural, meu irmão, é natural que assim seja. Quem disse na mídia que não, a Procuradoria é um órgão, e toda a gente sabe disso, isso é trivial, que é um órgão que o garante da legalidade, é o garante da defesa da nossa Constituição e da lei, é o advogado do Estado, no fundo é o advogado de todos nós, é o advogado do povo. Então significa que a Procuradoria, tudo o que a Procuradoria faz, como princípio básico da sua atuação, tem que ter uma fundamentação legal. Se tu olhares para a notificação da Procuradoria, todas as coisas que a Procuradoria diz que é sua convicção, a Procuradoria não indica qual é que é a base legal para ter tirado aquela conclusão. Por exemplo, quando fala de incitação à violência, não diz qual é que é a norma, qual é o artigo da lei em concreto que eu tenha violado e em que circunstância. Logo, a própria Procuradoria fez mais um comunicado que eu posso chamar de um panfleto. Fez mais um comunicado que representa, no fundo, uma espécie de uma sentença, digamos, ilegítima do ponto de vista jurídico, né? Quer dizer, que não tem uma fundamentação técnico-legal. E é grave porque a Procuradoria é a nossa reserva moral em termos de legalidade, em termos de fundamentação legal. Então, é realmente um documento que eu acho que não espelha, eu até em princípio tinha pergunta, como agora há muitos fake news. Há muitas notícias que às vezes vêm em nome de uma instituição quando na verdade é uma manipulação, uma coisa falsa. Até cheguei a pensar que um grupo de jovens tivesse levado o logotipo da Procuradoria e tivesse feito um texto, porque o conteúdo formal, técnico daquele não dignifica, não credibiliza para a Procuradoria, não é? É por isso que em termos concretos estou a receber a segunda notificação, mas até este momento nunca fui chamado para uma audição, nunca fui chamado para declarações, nunca fui chamado para nada. Portanto, a própria Procuradoria tem consciência de que o que está sendo colocado nestas notificações não tem, digamos assim, uma consistência que lhe permita agir com convicção de que, de fato, o Venâncio está a cometer todo aquele tipo de ilícitos. Portanto, eles próprios sabem que não corresponde à verdade. É mais um exercício propagandístico em defesa e para legitimação do partido que neste momento toda a gente sabe que manipulou os resultados, que falsificou os resultados e que está neste momento a usar a CNE e o STAI, digamos, como os seus apêndices de legitimação de uma fraude grosseira e grandiosa que não tem outra maneira de fazer senão também usar o sistema de justiça para intimidação. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é uma intimidação, que é para quê? Para nós não lutarmos pelos nossos direitos, para nós não lutarmos para a reposição da verdade, para nós não lutarmos pela defesa da vontade popular. Portanto, é tudo intimidação, não tem nenhuma base legal, não tem nenhum fundamento na lei o que está sendo feito. Já agora, terminou o encontro, o que é que vai ser? Aqui na Cidade da Beira tem outra agenda? Ou... Não. Na Cidade da Beira é exatamente isso. Vir a reanimar
não é? O nosso pessoal, virmos neste momento, estamos a fazer a nível nacional a agregação dos editais originais, estamos a tirar cópias, estamos a fazer o scan para termos o registro também digital de todo o material e estamos enviando pouco a pouco para Maputo para ver se depois do anúncio dos resultados pela CNR, o anúncio dos resultados nacionais, a gente tenha condições para rapidamente apresentar o recurso ao Conselho Constitucional. Portanto, este é que é o nosso fundamento, a nossa preocupação, porque isso envolve uma ginástica muito grande, tanto em termos financeiros, como em termos organizacionais, como em termos, digamos assim, de capacidade jurídica de fundamentar o recurso. É um exercício gigantesco. Então é isto que estamos a fazer, portanto, a nível nacional. E também, por outro lado, a parte motivacional, né? Motivar as pessoas, motivar os jovens, e temos que continuar firmes, temos que continuar a lutar com base em todas as janelas que legalmente existem para o efeito. Uma das janelas é exatamente a manutenção da nossa greve nacional para segunda-feira, que é um direito básico que todo cidadão tem de aderir a uma greve, seja no setor privado ou no setor público, querendo. Se não quer, não adere. Mas querendo aderir. Mas aderir à greve não precisa de autorização de ninguém. É uma greve pacífica? Sim, é uma greve pacífica, não vamos destruir bens públicos nem privados. É uma greve exatamente de paralisação da atividade econômica. É só isso. É parar de fazer a sua atividade. Mas nada, no setor público e no setor privado. É só isso. É mesmo uma greve, não é uma manifestação pública de ataque a instituições. Se isso acontecer, está fora do padrão daquilo que nós queremos. É apenas paralisação das atividades, apenas isso, não é mais nem menos do que isso. E aproveito agora também os objetivos da televisão para dizer que aquilo que aconteceu em Nampula, sabemos que o comandante, o diretor da ordem em Nampula veio com mentiras grosseiras, que é uma coisa realmente horripilante. A ideia que eu sempre tive desde criança da polícia é que a polícia era reserva moral. A polícia era, digamos assim, o espelho, o protótipo da seriedade, da lei, do respeito pela verdade. Então, olhar para um diretor da ordem de uma província mentir de uma forma tão descarada, tão tranquila, que parece um bandido ali de esquina, de fato isto choca qualquer um. Portanto, ele chega a dizer que o Venâncio ordenou que os seus seguidores atacassem a polícia. Isto é de uma mentira grosseira, porque graças a Deus, todas as nossas atividades públicas, nós fazemos os nossos vídeos. Então tem uma live que filmou todas as etapas. Quem quiser é pegar o vídeo, vai ver claramente. Não existe um único momento que o Venâncio tenha dito aos seguidores que ataquem a polícia. Pelo contrário, nós iniciamos a nossa atividade no aeroporto, o diretor da ordem veio falar comigo, o chefe das operações estava ali presente, saímos do aeroporto, foi colocado uma indra na parte frontal da nossa delegação, da nossa caravana, e também na parte posterior, portanto, a última viatura da polícia. Portanto, nós estávamos entre duas viaturas da polícia e andamos 45 minutos em harmonia total com a polícia, cumprimentando as pessoas, saudando toda a gente que estava nos passeios, de forma harmoniosa. Até às vezes, quando mudávamos de rota, parávamos um pouco, avisávamos a polícia, olha, apetecíamos, nosso desejo, até chegar à delegação, gostávamos de passar desta rua. E eles diziam, não, esta rua sim, esta rua não, e foi assim, durante 45 minutos. Mas quando chegamos na rotunda, famosa rotunda dos Correios, ali é que a coisa muda. Pura e simplesmente, a polícia, sem coordenar conosco, sem falar conosco, começou aos tiros para o ar. Começou a disparar indiscriminadamente, os jovens começaram a ficar nervosos com o assunto. Houve, de fato, muito nervosismo dos jovens, eu concordo, até os jovens começaram a pegar em pedras, porque estavam, de fato, a não compreender como é que é possível uma polícia que vem conosco, coordenando conosco, harmoniosamente, e de repente começa a disparar para as pessoas. Então houve muito nervosismo. E como se não bastasse, foram buscar outras unidades da polícia anti-motim. Portanto, já vieram com um tanque de jato d'água, vieram com gás lacrimogéneo e começaram também a disparar balas verdadeiras. Neste momento temos um saldo de 3 feridos de alguma gravidade. Um jovem que levou em 2 pernas, balas verdadeiras, um jovem que levou nas costas e um outro que tinha levado no braço. Esse do braço já tem alta, penso que até deu uma entrevista que vocês próprios estiveram lá a presenciar. E temos 12 jovens privados de liberdade sem nenhuma razão de ser, entre os quais o MC Bandeira de Nacala,
que eles vinham de Nacala para se juntar a nós, porque queríamos, dentro da nossa delegação, no meio da nossa reunião, também ter um momento de confraternização, que haveria ali música, que haveria ali teatro, havia poesia. O MC Bandeira vinha exatamente também para atuar na nossa delegação e ele é detido com o carro da música, alegando que aquele carro ia fazer distúrbios. Portanto, são coisas impressionantes. E por isso que eu até pedi à própria Procuradora-Geral da República, que é para ela tomar em consideração que tem 12 pessoas detidas ilegalmente, sem nenhum fundamento legal, e nessas circunstâncias estou aqui a contar. Então, como a Procuradoria é o advogado do povo e do Estado, eu acredito que ela vai tomar conta desse assunto, porque é escandaloso, em pleno momento eleitoral, haver o sistema de justiça, em vez de proteger direitos, estar a violar direitos. Ao invés de preservar o cidadão e permitir um campo aberto para que os jovens, os cidadãos façam usufruto das suas liberdades, privar essas liberdades sem um fundamento. Quando se priva uma liberdade de alguém, é uma questão excepcional. A regra, num Estado de Direito Democrático, a regra é a liberdade. A regra é a pessoa estar, digamos assim, usufruindo dos seus direitos plenos que a Constituição diz. Se você limita um direito, se você limita uma liberdade, tem que haver um fundamento legal muito bem, digamos assim, elaborado para justificar a limitação da liberdade. Então, o caso de Nampula não existe. Tem pessoas que são detidas ilegalmente que não há nenhum fundamento legal sobre isso. Também aproveitava esta ocasião, que é para esclarecer a questão de Nampula, que realmente é vergonhoso, é triste, um comandante, um diretor da ordem de uma província mentir de uma maneira tão desbragada, tão primária e tão primitiva como ele o fez, não é? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então, assim, nós tivemos também em direto para o nosso canal oficial do Venâncio Mondlane, e vocês estão aí assistindo. Um forte abraço, um beijo e, como sempre, tchau! Já? Já. Muito obrigado. Deixa eu ir saída, eu estou a dizer. Esse que é